Amado povo de Deus, você que me acompanha pelos meios de comunicação, nesta tarde, início de tarde, ao meio-dia, hora em que o Senhor foi crucificado, hora que nós escolhemos durante esse período quaresmal, para podermos juntos meditar a palavra de Deus, comungar a Sagrada Eucaristia. Infelizmente, por conta das diversas situações, nós não podemos todos comungar Jesus Eucarístico, mas nós estamos unidos todos na Eucaristia, em cada missa que nós estamos celebrando, que eu estou celebrando aqui nesta comunidade, nesta paróquia. E coloco todos vós diante de Deus Todo-Poderoso em cada liturgia, inclusive nesta celebração. Hoje eu gostaria de meditar 2 pontos que o Evangelho apresenta para nós, muito interessantes e que, me desculpe a expressão, é um tapa na cara de muitos de nós, irmãos católicos. O primeiro deles é com relação ao que Jesus diz aqui, versículo 8. Pobres sempre os terei convosco. Existem, e volto atrás um pouquinho para poder explicar. Judas diz, versículo 5, por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, muito dinheiro, para as dar aos pobres? Ou seja, o que é que nós estamos meditando aqui? Vou mudar um pouquinho a colocação de Judas, para que você entenda do que eu estou dizendo. Existem irmãos que dizem assim, a igreja é muito rica, por que não pega essas coisas, dinheiro da igreja e dá aos pobres? Jesus responde, pobres sempre os tereis convosco. Pobres, repito, sempre os tereis convosco. Isso não significa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que ser indiferentes aos pobres. Pelo contrário, devemos ser pessoas doadas aos pobres. Mas eu gostaria de responder à pergunta de muitos nossos irmãos, por que não vende as coisas e dá aos pobres? Porque, primeira coisa, todas as coisas na igreja, inclusive as velas, os castiçais, as toalhas, todas elas, tudo que tem na igreja, são coisas abençoadas. As coisas da igreja são usadas, que tem dentro da igreja, elas são abençoadas. Minhas vestes, os livros, as toalhas, todas elas são abençoadas para o uso litúrgico. Uma vez abençoadas, elas não podem ser vendidas. Não se vende bênção, não se vende nada abençoado. Se você for numa loja que vende coisas, imagens, textos, e a pessoa falar para você que está abençoada, denuncie ela à igreja, porque ela não pode vender nada abençoado. Me entendeu? É o pecado de simonia. Não se vende nada abençoado. Esta é um primeiro motivo, bem concreto, inclusive. Eu não posso abençoar terços e falar para você vir comprar os terços. Primeiro que eu estaria em excomunhão de primeira, né? Lato sentença, como nós dizemos. E depois é pecado de simonia. Eu não vendo, ninguém vende-se bênçãos. Depois, meus filhos, nós temos esta verdade, é uma verdade social. Existem grupos de pensamentos econômicos e sociológicos, né, sociais, que querem fazer um nivelamento da sociedade. Quero dizer para vocês que isso é uma utopia impossível. Em nenhuma realidade humana é possível esse nivelamento. Sempre terão pessoas um pouco mais ricas e pessoas um pouco mais pobres. O que nós temos que fazer é lutar para que estes mais pobres não sejam miseráveis, não sejam pessoas que vivam numa situação de calamidade pública. O que nós temos visto em muitos lugares do mundo afora. Uma vez, um senhor, muito rico inclusive, disse para mim essa mesma frase, que muitos já repetiram. Porque a igreja não vende os seus bens e dá aos pobres. E eu perguntei para ele, por que o senhor não vende os seus e dá também? Ele ficou calado na hora. Por quê? É mais fácil a gente dizer o outro fazer isso, mas eu mesmo não quero. O outro tem que fazer, eu não faço.
Então, meus irmãos, nós não fazemos isso, sabe por quê? Você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque você vai ser mais um pobre que terá que pedir. Você será mais um pobre que terá que ser assistenciado. Você será mais um pobre que terá que receber Bolsa Família. Você que é rico, que tem condições financeiras, você deve usar os seus bens materiais para que o outro também consiga ele sair da miséria, sair da pobreza, na medida do possível. Que seja o mais possível, né, feito de forma mais possível, que ele consiga sair. Nos diz os documentos sociais da igreja a respeito disso. Isso não sou eu, padre Jaelso, que estou pensando da minha cabeça. Os documentos da igreja, principalmente por João Paulo II, São João Paulo II, falam do papel social do bem privado, das coisas privadas. Tudo que você tem, a propriedade privada, ela tem um referencial também, ela deve ter um referencial social. Se você não usa do que é seu materialmente para o crescimento do outro, você está agindo com egoísmo, com avareza. Você está fugindo dos bens sociais da igreja, da doutrina social da igreja. Mas outra coisa que eu gostaria de refletir, irmãos, é a respeito disso. As pessoas, muitas delas, que têm os seus bens materiais, não se colocam à disposição do outro, não se coloca à disposição do próximo. Uma coisa está ligada à outra. Por isso, muitas pessoas querem e lutam para que nós não saiamos da estrutura que já se encontrava. Ou seja, é que você tem que ficar pobre no seu lugar aí mesmo e se contentar com isso. E eu sou rico, eu fico de cá. Pelo contrário. Ou eu te humilho porque você é pobre e eu me exalto porque eu sou rico. Pelo contrário. Nós temos que ter consciência da dignidade humana. Nós temos que ter consciência de que todos nós, em Cristo Jesus, fomos nivelados. Por isso a preocupação do outro não vir para junto de nós. Por isso a preocupação que muitos têm de não vir para junto de nós, porque sabe que é meio de crescimento. E a igreja tem que ter este papel de crescimento humano para o próximo. Nós, enquanto igreja, devemos ter uma estrutura, e isso eu tenho procurado, na medida do possível, nós vamos implantando aqui na paróquia, já temos, claro, mas nós vamos estruturar ainda mais, fazer com que o pobre possa encontrar em nós também a capacidade de crescimento. Nós temos que ter também meios nos quais podemos levar o outro a crescer. Eu fico muito preocupado com aquele povo que costuma dar cesta básica somente no período do Natal. Você conhece esse tipo de gente, meu irmão? Que só dá cesta básica no período do Natal, ou seja, dezembro, começa para todo lado dar cesta básica. E depois que passa o mês de dezembro, a pessoa não come mais, né? De janeiro a novembro, ela não precisa comer mais, é isso? Então, tem que ser feita uma estrutura que essa pessoa possa se conduzir durante todo o ano. Que ela não precise sempre receber o material. Que ela possa também trabalhar com suas próprias mãos e poder tirar o seu sustento. Que ela possa crescer também. Aí entra toda uma estrutura que nós temos que ter em mente. Por isso, meus queridos, nos ajude a nossa paróquia a fazer caridade, mas fazer uma caridade sincera, não uma caridade momentânea. Nós estamos com a nossa campanha, quarentena solidária, mas que essa quarentena solidária ela possa se estender durante todo o ano. Todo ano você pode fazer caridade, todos os meses você pode doar alguma coisa, para que nós possamos contribuir com o outro. Você pode vir em socorro, a fim de que o outro também possa ser socorrido. Então, meu querido, minha querida, que você possa sempre pedir a Deus essa graça de poder fazer a caridade, de poder ajudar o próximo, a fim de que nós sejamos sempre conduzidos por Deus Todo-Poderoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima.